Amém, graça e paz, abençoados, graça e paz, graça e paz. Para quem não me conhece, meu nome é Jonas Barros, do canal Ministério Caminhos da Graça. Amém? Estamos alegres, estamos felizes, contentes, por quê? Porque hoje temos tudo. Temos tudo o que precisamos, tudo o que necessitamos. Na nossa mente, no nosso espírito, no nosso coração. Amém? Cristo nos libertou, Cristo nos salvou, Cristo fez uma obra completa. Em quem crê, em quem confia, em quem espera, em quem simplesmente nasceu do Espírito, veio de Deus. Amém? Temos muita base bíblica para isto. Todos conhecem esse texto bíblico, tá? Que o que é nascido do Espírito é Espírito, e o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito discerne tudo, tem o entendimento, conhece tudo e todos os mistérios e segredos de Deus, a ele é revelado. Amém? Porque ele vive como filho e não como escravo, vive como liberto e livre e não como um servo que ainda é escravo, que ainda tem que servir, que ainda tem que fazer, que ainda tem que provar sua fé, provar suas obras, provar seus feitos, provar... Enfim, tanta coisa, né? Tanta coisa que não vamos tocar no assunto aí. Eu estou falando dos rudimentos da cruz de Cristo, que está em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, você pode conferir, é sobre esse assunto que eu estou falando. Então o servo, o escravo, que ainda não foi liberto no espírito, na mente, no coração, mente, coração, né? O coração, a mente, o espírito dentro de nós. Deus colocou dentro de nós o seu espírito, a sua vontade, o seu querer, o seu desejo, a sua paz, a sua alegria, a sua libertação, a sua justificação, a sua santificação. Fomos justos, fomos e somos justos gratuitamente pela fé que temos no Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas abençoados, eu quero vos prender um pouquinho aqui o teu coração, a tua mente, os teus olhos, os teus ouvidos. Quero prender um pouquinho aqui o teu espírito nesta mensagem, tá? Não saia desta mensagem. Eu quero gravar no máximo aí uma mensagem de uns 20 minutos, tá? Vou tentar me conter, porque esse assunto é muito grande, esse assunto é muito vasto, esse assunto é muito importante, esse assunto é muito lindo, esse assunto aqui, gente, é muito edificante. É muito satisfatório, é algo fantástico, é algo fantástico. Por que fantástico? Por que é algo fantástico? Porque eu vou falar? Não. Porque eu vou ensinar? Não. Porque eu estou falando? Não. Porque é do caminho, do Ministério Caminhos da Graça aí, do canal Ministério Caminhos da Graça? Não, abençoados, não é nada disso. Esta palavra, esse ensino aqui é fantástico, essa mensagem aqui é fantástica. Já começa pelo tema dela. O tema dela já diz tudo, abençoado. Já diz tudo. O Evangelho da Graça, o Ministério do Espírito. Sobre esse assunto eu quero entrar com vocês, eu quero falar um pouquinho para vocês, tá? Eu acredito que essa mensagem vai ficar em 2 ou 3 partes. 2 ou 3 partes, amém? Mas vamos ao assunto então. O Evangelho da Graça, o Ministério do Espírito, para que serve? Para que serve? Para que o Espírito da Graça? Para que falar e pregar e ensinar? Para que falar sobre o Evangelho da Graça? Por que, abençoados? Para que? Deixa eu te lembrar, abençoado, que Deus fez 2 pactos. Que Deus teve, Ele apresentou, Ele criou, Ele colocou, Ele pôs, desde que o homem foi feito homem, desde que vieram as leis para Moisés, para o seu povo, o povo de Israel, a nação santa, o povo escolhido, enfim. Deus criou e fez um primeiro pacto, um primeiro acordo com eles.
Mas como está em Jeremias 31, versículo 31 ao 34, se você conferir lá, você vai ver que eles não cumpriram este pacto. Eles não cumpriram esta primeira etapa, esta primeira aliança, esse primeiro concerto que Deus tentou, que Deus colocou para eles. Eles não atentaram para esse primeiro concerto, para esta primeira aliança, para esse primeiro pacto. Amém? Eles não atentaram, eles não deram conta. O homem não dá conta, a carne não dá conta. Nenhum homem pôde cumprir a lei, obedecer a lei, fazer os rudimentos, os requisitos, os estatutos e mandamentos, pois são 613 requisitos. São 613 requisitos da lei, abençoados. Todos sabem disto, não é? Pois é. Por isso que precisou Deus encarnar. Por isso que precisou Deus se fazer carne, como está em São João capítulo 1, versículo 1 ao 14. São João 1, do 1 ao 14, se você quiser você pode conferir. Por isso que Deus se fez carne e habitou entre nós. Por isso que o verbo se fez carne, Deus se fez carne, Deus se encarnou e veio como um homem, como filho do homem. Ele veio para cumprir a lei e para aniquilar a lei, cumprir a lei e dar e apresentar pelo apóstolo Paulo um novo pacto, um novo concerto, uma nova aliança, um novo evangelho, uma nova palavra, um novo espírito, um espírito agora perfeito e completo, porque é o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo, é o Espírito da verdade. É aquele Espírito que ele falou para os discípulos, né? Que ele iria para que o Pai enviasse, o Pai mandasse o outro Espírito, o Consolador. E esse Espírito ia vos fazer lembrar de tudo quanto Jesus tinha ensinado para eles. E lá na frente, Jesus disse, né? Não vos deixarei órfão, virei para vós, voltarei para vós. Mas como? De que jeito? No Espírito e em verdade. Aquilo que ele falou para a mulher pecadora, lá em São João capítulo 4. Você lembra? Que ele disse para aquela mulher? Deus é Espírito. E importa que os que o adorem, adorem o Pai em Espírito e em verdade. E ele falou e foi bem claro com aquela mulher pecadora. Pessoal, é disto que eu estou falando. Então esse novo pacto, essa nova aliança, esse novo concerto que Deus fez com o seu povo, que Deus apresentou para o seu povo, que Deus veio trazer para o seu povo através de Jesus Cristo, seu Filho, agora ele chama de o Evangelho da Graça, o ministério do Espírito. O ministério do Espírito. Amém? Então o primeiro texto que eu quero pegar aqui, como eu já falei, se você conferir lá, Jeremias 31, do 31 ao 34, e Hebreus capítulo 8, versículos 8 a 12, você vai conferir esses dois textos e vai entender do que eu estou falando. Um novo concerto, uma nova aliança, um novo pacto. Agora, o evangelho que não tem mais parâmetros. O evangelho agora, a palavra agora do Espírito, a palavra, o evangelho que salva, liberta, santifica, justifica, apresenta e coloca os filhos de Deus na posição de eleito, de predestinado, de salvo, de perfeito, de completo. Este é o único evangelho que coloca, apresenta e pode, tem poder. Por quê? É a palavra do Espírito e vida. É o Espírito Santo a palavra. Ou seja, o evangelho da graça é a palavra do Espírito Santo. É a verdade do Espírito Santo que Jesus falou em São João 8, 32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estou falando desta verdade. Jesus Cristo falou sobre esta verdade. Amém? Então é desse evangelho que nós vamos falar um pouquinho. E se você conferir lá, você vai ver do que eu estou falando. Amém? Mas vamos colocar primeiro aqui Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3 diz assim, ó. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de entre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém?
Então está aí, abençoados. O que Deus deu para nós? A fé. Ele deu a fé, Ele repartiu a fé. Ele nos deu o quê? Um conhecimento, um entendimento. Você vai conferir isto lá em Jeremias 31, do 31 ao 34, Hebreus capítulo 8, versículo 8 ao 12. Você vai exatamente conferir exatamente isto que eu estou repetindo. Eu estou repetindo para que você memorize. É muito fácil memorizar esses textos aí, mas vai conferir, vai ler na tua Bíblia lá. Você vai ver exatamente isso aqui, ó, que Ele nos transformou pela renovação do nosso entendimento, do vosso entendimento. Ele renovou o entendimento, Ele renovou o conhecimento no coração, né, que é a mente, no espírito dos seus filhos. Ele renovou o entendimento, Ele renovou o conhecimento e Ele nos deu do seu espírito. Para quê? Para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis, sem culpa, sem mancha, sem pecado, justos pela fé. Justificados pela fé. Temos paz com Deus, temos paz com todos. Amém? É isto que Jesus Cristo fez quando Ele trouxe a paz, a alegria, quando Ele cumpriu, quando Ele fez, quando Ele realizou toda a sua obra. Quando naquela cruz, Ele de braços abertos, Ele disse: Pai, está tudo consumado, Pai. Glorifica teu filho, glorifica agora o teu filho, Pai, porque está tudo consumado. Quando Jesus Cristo disse aquilo na cruz, está tudo consumado, Ele estava falando o quê? Ele estava dizendo o quê? Pai, eu fiz tudo, eu cumpri tudo, está tudo perfeitamente realizado e feito. Ou seja, todos que creriam em Jesus, todos que olhassem pela palavra e olhassem para aquela cruz, todos que olhassem, crescem nesta palavra, na palavra do Senhor Jesus Cristo, no evangelho da nossa salvação que Ele deu por revelação ao apóstolo Paulo, todos que olhassem para esta palavra esta da justificação, da santificação, da paz com Deus. De ambos os povos Ele fez um povo, dos dois povos Ele fez um povo só. Então agora não existe grego, hebreu, romano, gentio, israelita. Não existe mais essas etnias, não existe mais tribo de Levi, tribo de Judá, tribo de Manassés, tribo de, enfim, não, tribo de Davi, tribo de... Não existe mais essas questões, amém? Isso encerrou até o ano 70, isso se deu até o ano 70, mas cremos e sabemos que agora, pela revelação de Jesus Cristo, através do apóstolo Paulo, Paulo nos trouxe essas notícias tão boas, tão importantes, tão fantásticas, que de dois povos Ele fez um só, que de dois pactos Ele fez um só, porque aquele envelheceu, entra um novo, aquele envelheceu para dar lugar ao novo. Paulo deixou bem claro isto, as escrituras deixaram bem claro isto, que tudo aquilo foi para que se cumprisse as profecias e as promessas do Senhor nosso Deus, que Ele salvaria o seu povo, que Ele perdoaria o seu povo, que Ele redimiria o seu povo, que Ele ajuntaria o seu povo, que Ele reuniria o seu povo, e de ambos os povos Ele ia fazer um só, trazendo consigo mesmo a paz, trazendo entre todos nós, gente, a paz, paz da mente, paz do espírito, paz no coração, paz e alegria. Este é o Evangelho da Graça, o Evangelho que é o ministério do Espírito. Qual Espírito? Espírito Santo. Qual Espírito? Espírito de Cristo, Espírito de Deus, né? São João capítulo 4, né? Deus é Espírito, gente, Deus é Espírito. Para que serve o Evangelho da Graça, então? Efésios capítulo 2, do 1 ao 10. Efésios 2.
Efésios 2, do 1 ao 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Olha aí, abençoados. Quem que nos vivificou? Perdão. Quem que nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados? Quem que nos justificou? Quem que nos deu a salvação pela graça? Quem que nos justificou pela fé que teríamos, pela fé que temos, pela fé que Ele mesmo nos deu? Quem? Ele, o Senhor Jesus Cristo. E eu estou lendo o Evangelho da Graça, que está em Efésios capítulo 2, versículo 1. Agora versículo 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, e segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Tá vendo? Então, tá vendo como é que nós andávamos? Está vendo como é que nós era guiados? Tá vendo como é que nós cria? Tá vendo como é que nós obedecia a Deus? Está vendo como é que nós servia a Deus? Está vendo como é que nós pensava em nossos pensamentos, em nossa mente, em nosso coração? Tá vendo? Agora versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os filhos, como os outros também. Aí, tá vendo? Então veja como é que nós estávamos, como é que nós andávamos, como é que nós nos comportávamos. Tá vendo? Segundo a nossa mente, segundo o nosso entendimento, segundo o nosso querer, segundo os nossos conhecimentos, gente. Mas que nunca levaram à perfeição, que nunca levaram ao espírito perfeito, a uma fé perfeita, a um pacto perfeito, a um concerto perfeito, a uma aliança perfeita, a um evangelho perfeito. A verdade é esta: há um evangelho perfeito. Só tem um evangelho perfeito, que não é pregado, que não é ensinado nas igrejas, que não é ensinado, pregado por pastores, por líderes, por evangelistas, por missionários, por apóstolos, seja ele quem for. Tenha quantas faculdades ele tiver, ele não ensina este evangelho. Este evangelho aqui é o único que te põe, filho e filha, de pé diante de Deus. Te põe, filho e filha, de pé diante do Senhor Jesus Cristo, perfeito e completo no espírito, na mente. Essa carne nunca agradou a Deus. Essa carne nunca fez a vontade de Deus. A perfeita não. A perfeita vontade de Deus não. É só pelo espírito, é só na mente, é só no espírito, é só pela fé. Fé do evangelho da graça, que é o ministério do Espírito, que é o ministério do Espírito Santo. Amém? 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém, abençoados. Amém. Então tá vendo? Você está vendo como é que nós vivíamos? Como é que nós andávamos? Será que nós andávamos diferente deles? Claro que não. Como que... Esse relato aqui, abençoados, de Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 5, é como eles andavam. Quem? Os judeus. Quem? O povo de Deus. Quem? O povo escolhido. O povo que Jesus veio para redimir, salvar, transformar, libertar, salvá-los da lei, do diabo que os acusava, do diabo que os condenava, do diabo que os fazia pecar e errar e transgredir a lei de Deus. É verdade. Ou seja, eles transgrediam a lei do Espírito, eles transgrediam a lei do Espírito Santo, a lei da verdade que libertava eles, que era a lei do Espírito Santo, ou seja, da palavra da fé, da palavra do Espírito. Então a lei que era o diabo que era a lei, que está lá em Hebreus 2,14, Hebreus 2,14, esse diabo que era a lei, esse Satanás, esse diabo que era a lei, ele foi aniquilado por Cristo, ele foi cumprido, ele foi aniquilado naquela cruz por Cristo.
Amém? E a lei caiu, deixou de existir, deixou de ter a sua valia, deixou de ter a sua força, deixou de condenar, deixou de acusar, deixou de perturbar os filhos amados de Deus. Aonde? No ano 70. Porque ali se deu a queda do templo, ali se deu a grande guerra, a grande batalha, aonde foi derrubado, aonde foi todos mortos, todos destruídos, a espada e pelo fogo, e tudo aquilo de juízo com que Jesus tratou com eles se cumpriu ali no ano 70. Quem não sabe disso, eu tenho vídeos aí no canal Ministério Caminhos da Graça. A grande tribulação já ocorreu, já aconteceu. Eu tenho algumas mensagens onde eu relato o que aconteceu ali no ano 70, de 66 a 70. Então basta você entrar no canal aí, procurar essas mensagens, você vai achar, você vai encontrar. Mas abençoados, eu estou parando por aqui nessa primeira parte desta mensagem, tá? O Evangelho da Graça, o Ministério do Espírito, o novo pacto, o novo concerto, a nova aliança, o novo e vivo e perfeito caminho para os filhos e as filhas de Deus trilhar, para os filhos e as filhas de Deus caminhar, para os filhos e as filhas de Deus viverem felizes, alegres, contentes, perfeitos, completos em Cristo. Em Cristo, abençoado. Você não é perfeito, eu não sou perfeito, não existe homem ou mulher perfeitos, mas Cristo nele o faz perfeito, Cristo nela a faz perfeito. Cristo em você, Cristo em mim. É o que está em Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne. Que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Qual o Espírito? Esse Espírito que eu estou falando. O Evangelho da Graça, o Ministério do Espírito. Então, quem anda segundo o Evangelho da Graça, quem anda segundo este Evangelho, que eu vou mostrar para vocês, que eu vou provar para vocês, essa é a primeira parte. Se tudo der certo, amanhã eu já gravo a segunda parte desta mensagem. Amém? E vou postar aí no canal, tá? Então, acesse esse canal, Ministério Caminhos da Graça, deixa teu like, se inscreva no canal, seja membro, amém? Abençoe esse canal, pois é um canal que tem compromisso com a verdade. Eu estou aqui, não é para ofender ninguém, não é para entristecer ninguém, não é para contrariar ninguém, não é para condenar ninguém. Isso aqui não é nada pessoal, abençoado. Isso aqui não é nada pessoal contra o pastor A, B ou C, contra o irmão A, B ou C, contra o irmão A da igreja A, B ou C. Não, negativo. Isto aqui é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Evangelho que faz a diferença na tua vida, na minha vida, na nossa vida, abençoado. É o Evangelho da paz. É o Evangelho da justificação. É o Evangelho da santificação. É o Evangelho que faz e que coloca o homem e a mulher como filhos de Deus, perfeitos e completos diante do Senhor Jesus. Amém? Graça e paz, abençoados. Entre no canal, deixa teu like, deixa teu joinha. Se quiser se comunicar comigo, tirar alguma dúvida, se quiser, 041 9845 7631. 041 9845 7631. Jonas Barros, canal Ministério Caminhos da Graça. Graça e paz, abençoados. Graça e paz.